Queridos amigos, hoje vamos preparar juntos uma sobremesa espetacular da tradição piemontesa, as pastie di méliga. São biscoitinhos bem crocantes e deliciosos. Eu recomendo que vocês experimentem. Enquanto isso, assistam ao vídeo e eu vou experimentar. Vamos começar o preparo batendo a manteiga, que deve estar macia, mas não muito. Tem que estar maleável assim. Estão vendo? Pronto. Começamos primeiro amassando, então deixamos amolecer um pouco, depois usamos o batedor. Depois que a manteiga estiver em ponto de pomada, adicionamos o açúcar de confeiteiro. E continuamos a misturar. Depois, continuamos batendo. Adicionamos um ovo inteiro. E uma gema. Uma colher de mel. E as raspas de meio limão. E continuamos batendo até deixar a massa macia. E aqui está. Precisamos chegar a esse resultado, ou seja, uma massa macia e fofa, estão vendo? Agora vamos incorporar as farinhas. Esta preparação exige o uso de farinha de trigo 00 peneirada e farinha de milho. A farinha de milho é praticamente aquela que serve para fazer polenta, tá? Só entre nós. Ok. Assim vocês não erram. Por que se usa a farinha de milho? Porque antigamente essa receita era preparada justamente metade com a farinha normal, digamos branca, e metade com a de milho. Por quê? Porque naquela época, enfim, os camponeses eram pobres e eles tinham mais esse tipo de farinha disponível, então usavam ela. Mas posso garantir que é realmente um espetáculo. Então, vamos adicionar as farinhas aos poucos e deixamos a massa absorvê-las aos poucos. Obviamente, vamos colocar também uma pitada de sal e fazemos assim. Adicionamos o sal, a farinha de milho, um pouco daquela branca. Vamos começar a amassar e deixar a massa absorvê-la. Vamos sempre nos ajudar com os batedores. E aqui está. Essa é a consistência que precisamos obter. Então, uma massa amanteigada batida, bem fofa. Assim mesmo. E macia. Mas não muito, tá? Vou te dar um conselho, esqueci de dizer antes. Quanto aos ovos, essa preparação pede ovos um pouco maiores. Existem ovos pequenos, médios e grandes. Se puder, use os grandes, tanto a gema quanto o ovo inteiro. Mas se por acaso você não tiver os maiores, pode adicionar um pouco de água à massa. Porque a massa não deve ficar muito seca ou dura. Não, ela deve ser macia, mas não mole demais. Ok, então como mostrei, esse tipo de massa deve ficar assim. Então, por favor, se por acaso vocês não tiverem ovos um pouco maiores à disposição, usem um pouco de água para amolecer a massa. Eu transferi a massa para um saco de confeitar com um bico estrela de 1 centímetro. Depois, se vocês quiserem um pouco maior, um pouco menor, enfim, façam do jeito que preferirem. E, obviamente,
uma assadeira com papel manteiga. E agora vamos formar as rosquinhas, as clássicas. Vamos deixá-las a uma distância de 2 ou 3 centímetros uma da outra. Ok. Prontinho. As rosquinhas estão prontas para ir ao forno. Até daqui a pouco. Nossas rosquinhas já saíram do forno. Eu assei a 170 graus por 15 a 17 minutos, forno ventilado. Depois, como eu sempre digo, cada um conhece o seu próprio forno, então ajustem de acordo com o seu forno. E agora só falta deixar esfriar e depois saborear. E as pastas de melega estão prontas para serem saboreadas. Talvez acompanhadas de uma deliciosa xícara de chá, ou por que não, uma deliciosa xícara de chocolate quente. E agora só nos resta experimentá-las. Que lindas! E com essa provinha bem docinha, eu me despeço e espero vocês na próxima receita. Um beijo para todos